Olá, amigos do Divina Luz, que Jesus nos envolva agora e sempre. A nossa conversa fraterna hoje tem como título Enquanto é Dia, capítulo 127 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Já no comecinho tem um texto que é do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, que diz o seguinte: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus. Mostra aqui que Jesus mostra-se preocupado, em realizar as tarefas que o Pai designou para ele a tempo de todos nós compreendermos qual foi o seu papel. Ora, Jesus preocupado com esse tempo, ou seja, que aqui quando Emmanuel se refere a dia, ele está falando sobre um tempo, sobre o esclarecimento, um tempo de vivência no mundo material, em que nós poderíamos trazer os bens espiritual, que foi o papel de Jesus, para que entendêssemos plenamente e ficasse claro para nós essa questão. Então, logicamente, será que Jesus tinha uma preocupação em falhar? Será que Jesus estava preocupado com o tempo da realização das suas obras? Lógico que não. Jesus tinha uma preocupação eminente com cada um de nós, para que pudéssemos entender o mínimo possível, para que pudéssemos escolher aí um caminho sobre a égide da luz. Então, Jesus, em todas as passagens do Evangelho, ele deixa de uma certa forma bem claro para nós, como se a gente, sob a luz do sol, nós pudéssemos enxergar todos os detalhes, como Emmanuel quer nos dizer aqui. Vamos ver, por exemplo, a passagem de Jesus com a samaritana, quando ele se preocupa com o bem social e deixa como exemplo a função da igualdade, de tratarmos como os espíritos todos filhos de Deus. Então ele deixa isso muito claro. Quando ele tem aquele encontro com Madalena, ele mostra que todos, independente do que fazemos na vida, todos têm a mesma oportunidade. Quando também passa-se a nos esclarecer sobre temas mais complexos e que ele busca uma pessoa muito bem esclarecida para falar sobre reencarnação, ele escolhe um membro da sociedade judaica bem esclarecido, no intuito de que a humildade e a simplicidade fosse a grande luz do pensamento humano. E assim, Jesus vai andando nas nossas mentes, clarificando os nossos dias para que pudéssemos entender melhor a sua passagem. Ora, Jesus não tinha uma preocupação em tempo para cumprir o seu papel, mas todas as suas ações eram voltadas para cada um de nós. Uma das passagens bastante icônica é aquela em que Jesus está sentado, já naquele momento, naqueles momentos cruéis em que Jesus está coroado com aquela coroa de espinho, com um manto púrpura, segurando um cajado, e as pessoas zombam de Jesus, perguntando a ele: por que você não se salva? Por que você não faz alguma coisa aqui agora? E Jesus simplesmente silenciou. Porque ele sabia que se tomasse qualquer decisão, ele arrastaria a humanidade para um buraco sem fim. Deixou claro também para nós que as oportunidades surgem gradativamente e na medida que nós vamos nos apoiando no seu Evangelho, no esclarecimento espiritual, as coisas também vão melhorando para nós.
as nossas preocupações, os nossos semblantes também vão se tornando mais suaves. Tá? Assim como ele fez como entendêssemos que o bem material não estava nesse papel quando disseram sobre as moedas. Tá? E Jesus pergunta, o que está de um lado e do outro da moeda? Dar a César o que é de César. Porque não era esse o seu papel. Ele não veio para administrar bens. E quando Jesus fala sobre as oportunidades dadas a cada um de nós, ele mostra-nos que as oportunidades, as bem-aventuranças oferecidas a cada um de nós é a encarnação. A casa de meu Pai tem muitas moradas. E assim Jesus vai pavimentando essa estrada espiritual para que pudéssemos, ao longo do dia, nós pudéssemos ir assimilando e nos alimentando deste bem espiritual. E a conveniência, quando ele diz lá, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A conveniência é realizar o bem espiritual. Tudo que se trata do bem para qual nós fomos designados é um bom caminho. É aquilo que nos é conveniente. É conveniente a todos nós que façamos o bem. Não perda tempo. Não perca tempo, como diz Emmanuel, né? Se preocupe com as coisas que Jesus plantou em nosso coração. Não perca tempo, faça as suas realizações, não fique só falando sobre os temas do Evangelho, sobre as literaturas espirituais, sobre as realizações mediúnicas. Ele fala que a gente deve aproveitar o nosso tempo com as nossas realizações, né? O campo da compreensão, da caridade, da autotransformação. O tempo nos pede que sejamos mensageiros do Evangelho de Jesus. O dia é o tempo que passaremos no plano terreno cumprindo o nosso papel, desempenhando a nossa missão, que é o que Jesus designou cada um de nós. Né? Mas, diz Emmanuel também que o dia está sempre a nosso favor, pois é uma oportunidade singular a reencarnação. É uma oportunidade única para que a gente possa desempenhar tudo que nós precisamos. O Pai compreende que a gente não precisa de um único dia para realizar todas as coisas, mas neste dia que nós estamos encarnados, que seria uma encarnação completa, que nós possamos aproveitá-la na sua plenitude. Que nós possamos tentar fazer o máximo que nós pudermos daquilo que nos foi designado, daquilo para que nós viemos fazer. E quando Jesus fala-nos, né, sobre estarmos com a fé em dia, sobre estarmos com a fé plenamente assessorada dentro de nós, bem trabalhada, né, que esta fé poderá mover as montanhas. Emmanuel tem uma preocupação sublime com todos nós para que possamos devagarinho, cada minuto desse dia, nós aproveitarmos plenamente, absorver lentamente, mas de forma bem esclarecida. Então, ele diz assim, valorize o seu dia como Jesus valorizou dele, o tempo valioso que ele estava conosco. Então, valoriza para si e para todos aqueles que nos cercam. E ele termina dizendo, nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição da luz, enquanto é dia. Muito bem, amigos. Era isso que nós temos a dizer, que o nosso dia e que o nosso ano seja maravilhoso, cheio de alegrias e de realizações no Evangelho do Mestre Jesus. Até lá, amigos.